Estamos de volta e nesse bloco vamos dar continuidade à apresentação das ações com objetivos de defesa da cidadania, inclusão social e defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Bom, também vamos exibir reportagens de ações da ProURB e da Prodema. Essas promotorias de justiça atuam pela defesa do meio ambiente, da ordem urbanística e do patrimônio histórico e cultural do DF. Em 2015, o projeto de combate à venda de bebida alcoólica para crianças e adolescentes da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude foi um dos vencedores do prêmio CNMP na categoria de Direitos Fundamentais. E a repórter Suelen Menezes foi até a Promotoria de Infância conversar com um dos responsáveis pelo projeto, o promotor de justiça Renato Varalda. Vamos conferir. A iniciativa, que teve início em 2009, consiste na assinatura de um termo de ajustamento de conduta, um TAC, com estabelecimentos comerciais que foram flagrados vendendo ou entregando gratuitamente bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Estamos aqui com o promotor de justiça Renato Varalda. Qual é o objetivo do TAC? Bom, esse projeto, que foi um trabalho conjunto realizado também com o promotor Nino Franco, aqui da Promotoria Infracional da Infância e Juventude, nós constatávamos durante as oitivas dos adolescentes da facilidade que eles tinham no acesso à bebida alcoólica. Há preocupação da população realmente com a facilidade da bebida alcoólica. Só que a população, ao mesmo tempo, ela não leva a notícia desse fato, desse crime, quando ela presencia. Diante da facilidade que eles têm à bebida alcoólica, nós elaboramos esse projeto como uma forma de criar mais um mecanismo de controle para diminuir a facilidade e o uso de bebida alcoólica para adolescentes e jovens. Nós passamos a comunicar aos policiais militares de que encaminhassem listas de estabelecimentos que fossem flagrados vendendo ou entregando bebida alcoólica a crianças e adolescentes. De posse dessa lista, a promotoria notificava os estabelecimentos que violavam a lei e esses proprietários compareciam na promotoria para assinar o termo de ajustamento de conduta que tinha um aspecto pedagógico, de que eles eram orientados de que venda ou entrega, ainda que gratuita, era crime. Inclusive, essa alteração legislativa ocorreu em 2015, no ano passado. Antes, os tribunais entendiam que a venda, o consumo de bebida alcoólica por criança e adolescente, quando o maior era flagrado entregando, caracterizava-se apenas como contravenção penal. É a partir de 2015, diante da preocupação da sociedade, o Congresso a transformou em crime. E qual a expectativa do Ministério Público com esse projeto? O Ministério Público tem a expectativa de que o projeto seja ampliado para as outras unidades da federação. Porque o trabalho do TAC tem dois aspectos. O pedagógico, como eu já esclareci, de esclarecer os proprietários, mas também tem um aspecto punitivo, de que no termo de conduta, o proprietário assume a responsabilidade de não mais vender ou entregar bebida alcoólica a criança e adolescente. Caso contrário, se for flagrado novamente por os policiais militares, eles são obrigados ao pagamento de multa de R$3 mil convertido ao Fundo da Criança e Adolescente. Então, o Ministério Público criou mais um instrumento de controle para diminuir esse uso que hoje as crianças e adolescentes têm facilidades no acesso à bebida alcoólica. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Voltamos ao estúdio. E ainda na temática da infância, vamos assistir agora uma matéria sobre o programa Pai Legal. Dados do Conselho Nacional de Justiça, divulgados no último ano, revelam que cerca de 68 mil crianças no DF não têm o nome do pai no registro de nascimento. Como explicar para uma criança que o pai é desconhecido? Apesar de a lei garantir o direito à paternidade, em muitos casos, esse reconhecimento não vem naturalmente. De cada 20 registros, um não tem o nome do pai. A Promotoria de Justiça de Defesa da Filiação luta para que cada criança do DF tenha na certidão de nascimento o nome do pai. Para concretizar esse objetivo, há 13 anos criou o programa Pai Legal. Antônio Quirino não queria repetir a sua história. Ele não foi registrado pelo pai e sofreu muito por isso. Graças a Deus, tá o programa aí Pai Legal, que abriu as portas e hoje está dando a chance de eu vir aqui registrar meu filho de graça, gratuitamente, um serviço muito gratificante. Lai Souza até pensou em procurar a justiça para que o suposto pai de seu filho, de 5 meses, reconhecesse a criança, mas acabou desistindo. Ela recebeu a notificação da Promotoria de Justiça como uma luz para devolver ao filho o direito à paternidade. Ela disse que o pai tem conhecimento da criança, mas quando o bebê nasceu, já estava preso. Eu recebi a notificação em casa. Foi importante, porque se não fosse a notificação, eu não viria atrás dele. E ele, então, meu filho não ia saber quem era o pai. O
programa Pai Legal atua em parceria com cartórios, escolas e, desde 2014, com as delegacias. Se no ato do registro civil, da matrícula escolar ou da requisição da carteira de identidade for identificado que a criança ou o adolescente não tem o nome do pai, o Ministério Público é informado sobre essa situação. Em 2015, foram realizados 1.200 reconhecimentos de paternidade. Além do atendimento diário, a Profid organizou 7 mutirões em Samambaia, Recanto das Emas, São Sebastião, Planaltina e 3 no auditório do MPDFT. Pois é, e Fabiola, você sabe que a Profid ela realiza esse projeto há mais de 12 anos. Historicamente, a promotoria vem realizando cerca de 1.000 reconhecimentos de paternidade por ano. E vamos agora falar da saúde, que é tema de política pública de extrema relevância no cenário nacional. O que justifica a necessidade da gente aumentar o conhecimento da sociedade sobre esse assunto. E por isso, a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão criou o portal Direito e Saúde do MPDFT. Vamos saber um pouquinho mais, Thalita? Em 2014, a 4ª Câmara Cível idealizou o projeto de um portal para reunir informações da área médica úteis aos operadores do direito. Foram reunidas pesquisas científicas, políticas públicas e jurisprudências relacionadas. No ano passado, o portal Direito e Saúde foi lançado para o público externo no encontro temático sobre controle e fiscalização das políticas públicas em saúde, realizado pelo MPDFT em agosto. Para os idealizadores do portal, o conteúdo visa ampliar o debate e colaborar com profissionais e cidadãos que precisam de informações qualificadas. E agora vamos falar da temática de meio ambiente. E um dos assuntos mais comentados em 2015, com certeza, foi a desobstrução da orla do Lago Paranoá, que é uma ação da Prodema, uma ação civil pública ajuizada em 2015. A gente teve, em 2015, a assinatura de um acordo entre o MPDFT e o DF. E foi a partir daí que essa história entrou em um novo capítulo. Pois é, Fabiola, e as derrubadas começaram. Mas o trabalho da Promotoria de Meio Ambiente continua para garantir que a lei seja cumprida e o espaço tenha destinação adequada. Vamos ver agora na matéria da repórter Elisa Salim. O MPDFT conquistou em 2015 uma importante vitória na defesa do meio ambiente do Distrito Federal. Depois de quase 10 anos, finalmente o processo de desobstrução da orla do lago teve início. O MPDFT interpôs ação civil pública sobre o assunto em 2005. O Ministério Público ingressou com uma ação civil pública e também requisitou a instauração de inquérito policial para os particulares, para todos aqueles proprietários que estavam ocupando a área pública, a área verde e a área de preservação permanente. Então, se deu nessas duas esferas, tanto penal como civil. Ao final, em 2011, em agosto de 2011, nós tivemos uma primeira decisão judicial, só que foram inúmeros recursos, sendo que apenas em agosto de 2012 que o tribunal confirmou a decisão de primeira instância com uma condenação parcial com obrigações ao Distrito Federal. Em agosto do último ano, ocorreu a primeira operação para a retirada de construções que ocupavam áreas públicas à beira do lago. As ações de desobstrução começaram pela QL12 do Lago Sul e QL2 do Lago Norte. A expectativa é de que mais de 400 imóveis que possuam construções em área de preservação ambiental sejam notificados. A desobstrução foi dividida em etapas após a assinatura de acordo entre o Ministério Público e o GDF, mediado pelo Tribunal de Justiça. Esse acordo, que é parcial, ele foi gestado depois de 9 meses e consiste na apresentação de um plano de fiscalização, de um plano de remoção e, posteriormente, de um plano de recuperação. Para se começar com menos problemas, o Distrito Federal optou, e a Agência de Fiscalização, em apresentar propostas de desobstrução daqueles imóveis que estavam com menos complicação no que se refere à desobstrução, que são aqueles que só tinham cercas que era mais fácil desobstruir. Segundo o governo do DF, desde agosto já foram desobstruídos 130 mil metros quadrados ocupados irregularmente em área de preservação permanente. Serão elaborados projetos de urbanização da área com a instalação de equipamentos públicos que garantam o acesso da população ao lago, como ciclovias e passeios, e que estejam de acordo com os princípios de preservação da área. Apesar de questionada por moradores e associações da região, o processo de desobstrução foi acompanhado e comemorado pela sociedade brasiliense. Nós percebemos que foi um processo, sim, de reflexão para toda a comunidade do Distrito Federal, para todos os moradores, enfim, para toda a população do DF, porque ao mesmo tempo nós assistimos
a população DF aplaudindo e desejando que fosse cumprida uma sentença que há muito, né, já tinha reconhecido a necessidade de preservação da área, de acesso à população, e ao mesmo tempo alguns moradores e a parte da população resistindo ao cumprimento da sentença. E eu acredito que essa morosidade faz parte justamente para a consolidação de uma nova cultura, de um novo pensamento, um novo sentido das importâncias que são desse processo em especial, né? Pois é, bom, e para mostrar de maneira mais ampla as iniciativas desenvolvidas dentro do MPDFT, a servidora Andresa, da Secretaria de Planejamento, vai falar para a gente sobre os indicadores. Bom dia, Andresa. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos. Bom dia, Andresa. Às vezes é difícil, né, a gente compreender a organização desse mapa do planejamento estratégico. Apesar de muito conhecido aqui no MPDFT, né, nem todo mundo entende a disposição ali de cada índice. Você poderia começar explicando um pouquinho para a gente? Claro. Então vamos dar uma olhadinha no nosso mapa estratégico. Como vocês já bem disseram, ele é composto por 28 objetivos, distribuídos em cada uma dessas caixinhas. E nós também dividimos em 3 perspectivas: pessoas, clima organizacional e tecnologia, atividades internas e resultado para a sociedade. O que nós temos aqui nessa caixinha vermelha é a nossa missão institucional: promover a justiça, a democracia, a cidadania e a dignidade humana, atuando para transformar em realidade os direitos da sociedade. Abaixo disso nós temos os nossos valores, é o que é importante no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Tudo isso aqui contribui para alcançar a nossa visão de futuro, que é ser consolidado como referência na proteção dos direitos do cidadão, na promoção da justiça, atuando com eficiência e transparência a partir da integração com a sociedade. Vocês já apresentaram alguns indicadores nas matérias, mas nós vamos mostrar ainda, nessa perspectiva de resultados para a sociedade, o que o Ministério Público fez nesse ano. Então, nessa perspectiva, no ano de 2015, nós tivemos 293 iniciativas. Elas são oriundas dos painéis de contribuição elaborados pelas unidades do MPDFT. Além disso, nós podemos detalhar um pouco mais. Para o objetivo estratégico Cidadania Fortalecida, 100 iniciativas foram realizadas esse ano. E nós também mostramos aqui um comparativo com os anos anteriores. Para as políticas públicas fiscalizadas e asseguradas, nós temos outros índices também. E vamos falar agora de patrimônio público. Nós temos ações ajuizadas e feitos internos instaurados em 2015, 1.178. Esses dados são oriundos do Sistema de Controle Processual. Para o combate à corrupção e à impunidade, nós temos um índice que é formado pelas ações ajuizadas. No ano de 2015 foram 72, e dentro dessas ações, o número de pedidos que foram julgados procedentes foi 225. A gente pode ver também um crescimento vertiginoso do ano de 2014 para 2015 nesse indicador. Vamos ver também crianças e adolescentes protegidos. Já foi apresentada a matéria, e as iniciativas de 2015 foram 31, também oriundas dos painéis de contribuição. Para as políticas públicas fiscalizadas e asseguradas, existe uma recomendação que é expedida pelo Ministério Público. Em 2015, foram 161 pelas diversas promotorias do MPDFT. Esses são os nossos índices para resultados para a sociedade. Andresa, muito obrigada pelas informações. E no último bloco você volta para trazer mais resultados alcançados pelo MPDFT. Bom, e agora nós chamamos o nosso intervalo comercial. Esse é o vídeo da campanha Não Jogue Lixo na Rua, com a participação do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt. Orçada em 3 milhões de reais, a campanha não teve custo aos cofres públicos, porque foi resultado de um acordo firmado com a Prodecon e o Grupo Itaú. Então vamos ver. Desculpa. Essa campanha ela foi exibida em horários nobres, em janeiro do último ano, intervalos de noticiários, telenovelas, também transmissões esportivas, num total de mais de 300 inserções em TVs abertas e mais de 2.000 em canais fechados. A campanha também foi veiculada em várias rádios. Vamos assistir esse vídeo e voltamos já. Campeão, o que é isso?
Pare de arremessar lixo na rua. Além de ser uma tremenda falta de educação, traz doença, enchente e poluição. Não jogue lixo na rua. A cidade agradece. Aê, mão santa! Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.